E então eu agora vou começar esta sessão, essas apresentações breves, curtas, dos nossos projetos de pesquisa. Esse é o grupo 2. São 4 projetos que vão ser apresentados pelos seus líderes. Primeiro será por Ogumbi, depois temos Muzili, temos Ngali e temos Akin Otiko. E nós vamos ouvir todas as apresentações, então, de uma vez, e isso vai nos permitir separarmos um tempo ao final para as perguntas e respostas. Então, agora, sem mais delongas, gostaria de convidar o Dr. Olatunde Ogumbi para fazer a sua apresentação. Pode se desmutar e fazer a apresentação, por favor. Muito obrigado. Good evening, good morning. Boa tarde e bom dia a todos que estão aqui. É um prazer e eu peço a Deus que essa sessão aumente o conhecimento de todos nós, pela graça de Deus. Eu gostaria de agora falar do meu trabalho, que é uma abordagem integrada à tolerância em espaços sagrados compartilhados na Nigéria. A área na qual estou aqui na Nigéria é uma área na qual nós não temos tanta eletricidade, então eu solicitei ao meu co-pesquisador principal para fazer essa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Ogumbi. Tayo, você está aí? Sim, senhor, eu estou aqui. Ótimo. Você tem a palavra, Tayo. Já passou 1 minuto. Tem 9 minutos disponíveis. Thank you so much, sir. Muito obrigado, senhor. Eu quero compartilhar minha tela, por favor. Okay. I hope you can all see the screen. Certo, espero que todos consigam ver a minha tela. Ainda não, mas... Certo, agora estamos vendo. Ótimo. Bem, gostaria de agradecer a todos. O título do nosso trabalho, Dr. Ogumbi, é uma abordagem integrada em direção à tolerância nos espaços sagrados compartilhados na Nigéria. O nosso grupo é composto de 6 estudiosos. Ogumbi trabalha com religião comparada, especializado em religiões africanas e estudos de mídia. Eu sou antropólogo, especializado em etnografia. Tolu Ozoami é geógrafo. Eunice Uandima Idemudia é especializada em estudos performáticos, discurso do espaço e teatro aplicado. E Olusogun é musicólogo, especializado em ecomusicologia. E Ogunoye Oladimedi, especializado em cultura. As nossas premissas são esse relacionamento entre as religiões autóctones africanas e outras religiões, estão baseados em intolerância e uma luta por supremacia. E então, um fator principal identificado acaba sendo uma fonte de intolerância desse espaço sagrado compartilhado. Quando nós observamos essa área, nós vemos que esse é um espaço para símbolos de competição e dominação de poder que acaba resultando em conflitos étnicos e interreligiosos que afetam as vidas e as propriedades. Entretanto, esses espaços sagrados compartilhados raramente são vistos como um local de inseparabilidade entre fé e cultura, vida em comunidade e a coexistência pacífica entre diferentes religiões. Então, nós queremos olhar o espaço sagrado como um local para desenvolvermos essa coexistência entre as diferentes religiões.
O objetivo do estudo é criar uma avenida para a emergência de uma contranarrativa à narrativa dominante nos espaços sagrados disputados e os espaços sagrados competitivos, como resultado de um conflito religioso pelos espaços sagrados. Então, estamos trabalhando com uma teologia fundamentada de tolerância. Os nossos objetivos específicos nesse estudo são investigar os padrões de harmonia interreligiosa que promovem os valores africanos autóctones a respeito da tolerância entre diferentes comunidades religiosas que compartilham espaços sagrados dentro da Nigéria, discutir os elementos que sustentam as atitudes de cooperação nesses espaços compartilhados, analisar como esses elementos são articulados com símbolos, destacar os valores autóctones responsáveis pela tolerância nos espaços sagrados compartilhados e observar as atitudes dos membros dessas comunidades. E nós temos 4 locais que estamos estudando, que serão utilizados, em primeiro lugar, as Sobi Hills, no estado do Kwara, na Nigéria. Esse é um local no qual, historicamente, os guerreiros têm se refugiado. O segundo local é o Templo Orinlase, que é uma divindade no estado Ekiti, e essa divindade proíbe as pessoas da cidade, o rei e os fiéis dessa divindade de entrarem no templo nos domingos, porque ela é o dia de folga para que eles vão à igreja e honrem Jesus Cristo. E nesse local especificamente, no domingo, essa divindade não faz milagres, só em outros dias. Na comunidade ED, estamos observando as redes familiares, porque elas são muito conhecidas, as famílias cristãs e muçulmanas e de religiões africanas celebram os festivais e as datas festivas uns dos outros. E ainda assim existe uma dicotomia e conflitos a respeito desse relacionamento que nós vemos na Nigéria. Portanto, nós vemos esse compartilhar do espaço sagrado. Também estamos observando as praias em lagos, vendo as atividades sagradas dentro da Nigéria e a possibilidade de investigar a dinâmica de interação entre as diferentes religiões praticadas na Nigéria. Bem, falando de forma teórica, nós vamos observar o projeto como um espaço de fonte de esperança para um envolvimento interreligioso pacífico e uma coexistência que promova os valores tradicionais africanos e a espiritualidade através da teologia fundamentada. Nós estamos percebendo como essas religiões diferentes nesses locais coexistem e essa coexistência promove a tolerância. E nesse momento, nós pensamos que isso vai nos dar a criatividade que precisamos para examinar o conceito de tolerância nesses espaços sagrados compartilhados a partir de uma perspectiva etnográfica, humanista, narrativa e metodologicamente, estamos utilizando a etnografia, observações dos participantes observação participante e não participante, entrevistas não estruturadas e também algumas entrevistas com informantes chaves. Muito obrigado. Obrigado, Taio, por esta apresentação sucinta do seu projeto. E muito obrigado por ter mantido o horário também. Acredito que tenhamos ganhado 2 minutos. Então, agora, eu gostaria de convidar a doutora Telesia Muzili, do Quênia, que vai fazer a sua apresentação do projeto. Telesia? Senhora Telícia? A senhora está presente? Sim, estou aqui. Estou tentando compartilhar minha tela. Nós estamos vendo a sua tela compartilhada. Obrigada. Você poderia... Telésia, por gentileza?
Alissa, você poderia ajudar? Telésia, se você puder colocar o seu vídeo para podermos ver o seu rosto. Sim, obrigada. E gostaria de dar as boas-vindas a todos. Obrigada por essa sessão. Vou apresentar o nosso estudo e aqui falamos sobre o valor da comunidade africana e experiências religiosas no espaço virtual diante da pandemia do Covid-19. É um estudo comparativo de 3 igrejas selecionadas no Quênia. Você poderia colocar na visualização de slides, por gentileza? Sim, claro. Obrigada. Então, falando um pouco sobre esse estudo, temos aqui o pano de fundo do estudo. É caracterizado pelo crescimento da tecnologia cibernética e a relação que tem com o valor da comunalidade, o valor social africano, o conceito de interesses compartilhados e trabalhar juntos para lidar com as intempéries da vida. Então, a comunalidade na África promove a unidade, o espírito de união, irmandade, cooperação, em todas as esferas e implicações em relacionamentos e em todas as esferas da vida humana, em sua prática. Então, percebemos que o surto de Covid-19 trouxe disrupções e rupturas nessa comunalidade e também, ao mesmo tempo que houve um rompimento nesse espírito de união, nesse sentimento de unidade das comunidades, e isso se traduziu no rompimento a falta de cerimônias como enterros, casamentos, e como resultado disso, a socialização foi transmutada para o espaço virtual, porque num desejo de desconstruir, construir e reorganizar essas experiências religiosas, de modo que a religião, na prática, se tornou algo de uma realidade virtual e que se tornou inevitável. Os cultos começaram a ser transmitidos online, ou através do Facebook, do Google Meet, do Zoom. Então, reconhecemos que a era virtual facilitou a viabilização dos cultos online e também as realidades africanas e como estão sendo transformadas por essa realidade. Percebemos que a tecnologia tem sido benéfica em fornecer informação, mas, ao mesmo tempo, pode influenciar e alterar os valores e princípios que estão subjacentes nas tradições e culturas da sociedade. É importante notar que a comunalidade, o espírito de união, continua a ser exercitado mesmo diante dessa realidade. Temos alguns objetivos específicos no estudo, como, por exemplo, examinar de que modo adotar os espaços virtuais tem uma interseção com o valor africano da comunalidade e experiências religiosas em 3 igrejas selecionadas no Quênia. E vamos discutir isso na parte metodológica. E aqui também, dentre os objetivos específicos, avaliamos os modos de operação e posturas em relação à comunalidade, experiências religiosas nos espaços virtuais, dentre essas 3 igrejas selecionadas. Também buscamos analisar o impacto da adoção do espaço virtual, do valor africano da comunalidade e o surgimento de experiências religiosas entre essas 3 igrejas selecionadas para os estudos. Quisemos também linkar práticas e experiências religiosas aos espaços virtuais a teorias existentes que agem como guia para esse estudo. E agora, como o nosso estudo é comparativo, vamos examinar o impacto da adoção do espaço virtual no valor africano da comunalidade e experiências religiosas dessas 3 igrejas.
E tivemos aqui 3 igrejas diversas em Nairobi, no County de Nairobi, no Quênia, que foi a Igreja Presbiteriana do Leste da África, PCEA, o Ministério Cristo é a Resposta e Nomiar Luo Church, Igreja Nomiar Luo, que é a primeira igreja independente no Quênia. E o Ministério Cristo é a Resposta, CITAM, é uma igreja pentecostal. Então, essas 3 igrejas foram selecionadas de propósito por causa da sua presença cibernética virtual para o nosso estudo. E fomos guiados, orientados pela Grounded Theology. O estudo utiliza métodos etnográficos qualitativos para examinar a formação, adoção e desenvolvimento da digitalização nessas igrejas e a comparação entre elas. Então, o significado desse projeto é que ele revela de que modo as comunidades religiosas africanas estão se adaptando ao espaço virtual para se engajar religiosamente e o seu impacto no valor da comunidade africana. O projeto busca se guiar pelas melhores práticas ao abraçar plataformas online para engajamento religioso. Também queremos enriquecer a academia ao oferecer um arcabouço teórico para guiar análises de engajamento religioso no espaço virtual, mantendo o valor da comunidade de uma forma sustentável na África. Temos aqui 7 membros da equipe: reverenda doutora Linda Okola Adowa, temos o reverendo doutor Julius Kitindi, temos doutor Samuel Nwandi, que trabalha com teologia prática e estudos de gênero. Temos também a doutora Lorraine Mazeno, que trabalha com estudos feministas, doutora Fancy Queirono, que trabalha com religião tradicional africana, doutora reverenda Lídia Chemei, que trabalha com estudos de gênero e bíblicos, e doutora Telésia Muzili. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Telésia. Você poderia, por gentileza, interromper o compartilhamento da tela? Muito obrigada. Eu acho que existe uma conspiração acontecendo aqui. Talvez um de vocês tenha conspirado para manter o tempo. E isso é um tanto quanto encorajador para nós. Eu gostaria, então, de também mencionar a primeira apresentação do grupo. É um projeto do professor Hansel, e a apresentação será feita, a apresentação da doutora Muzili foi orientada pelo professor Posital. Então, vamos seguir para a próxima apresentação. Dr. Samuel Ngali. Nosso apresentador é o Dr. Samuel Ngali, que vai ser apresentado em português. E acredito que essa é a escolha dele, portanto, eu quero encorajar aqueles que falam inglês, que selecionem o Globo e o canal de o canal de inglês para ouvirem a interpretação para o inglês. Agora vou dar a palavra ao Dr. Samuel Ngali. Good afternoon, good morning, good night to all of you. Boa tarde a todos, boa noite. Bem, eu preciso achar a minha apresentação aqui. Acho que, certo? Como é que eu consigo resgatar aqui? Então, vou abrir a apresentação. O senhor está com PowerPoint? Sim, sim, eu estou com PowerPoint. Can everyone see it? Todos estão vendo o meu PowerPoint? Não, precisa usar essa função de compartilhar a tela.
So where do I go for At the that? bottom of your Onde? Na parte de baixo da sua tela, você vai ver várias opções e no meio tem uma que chama compartilhar tela. press that, and then you'll get some options. Vai na apresentação. Compartilhar tela. Okay. Share screen. Okay. Sim, compartilhando tela. Sim, agora entrou. Aí, clique no próprio arquivo para começar a compartilhar, caso tenha várias janelas abertas. I go to my computer and then Vamos para... how about now? Estão vendo agora? Não, não estamos vendo ainda. Não entrou. Você clicou no arquivo e compartilhou? File itself and then share. Okay. Well, I send it to Nelly. Maybe Eu she can- mandei para a Nelly. Talvez ela possa me ajudar. Se não, se quiser, pode apresentar sem o PowerPoint e vai nos falando. Eu vou tentar aqui compartilhar enquanto você está falando, Dr. Ngali. Se o arquivo estiver aberto no seu computador, Oh, it's coming. Edson o Edson está tentando compartilhar para você. Sim. Okay, do a slide, Ótimo. Isso, vai para... Não é esse, é o próximo botão. Os próximos dois botões, na verdade. Um que parece uma taça de vinho. Got it. This one. Isso, é esse. just to let you know that Isso. Só para avisar que 4 minutos passaram. Não, brincadeira, não foram, não. Eu vou ser rápido, pode deixar. Okay. Well, Certo. boa tarde mais uma vez. Eu peço para haver tradução. Okay. Então, o título era Valores e Experiência Religiosa dos Songas do Sul de Moçambique. Pressupostos para uma teologia fundamentada. Então, neste âmbito, let's see. Bem, aqui há uma introdução sobre o seminário e tudo isso. Vou passar isto rápido. Então, o seminário conta com 5 pesquisadores. Então, os nomes estão lá, o professor Dr. De Vaca Nordgram, que está a trabalhar conosco, de Emory University, o professor Dr. Henrique Machado, que está em São Paulo neste momento, o Dr. Edson Utui, que é especialista em educação, currículo e música. E o mestre reverendo Antônio Mabongo, que é especialista em teologia e antropologia. E temos então a assistente também que está ali. Então, eu gosto de começar pelo resumo. Há um debate entre os teólogos africanos nesses dias que se centra na questão de o que a África pode dar ao cristianismo do mundo. E nós, no seminário, estamos engajados neste debate.
Temos questões de clima, questões climáticas. Temos também a questão da relevância do discurso africano de teologia. Então, a nossa pergunta, que eu vou dizer no momento, emerge deste debate. Então, a pergunta tem a ver com o que é que faz os Tsongas sobreviver às intempéries da modernidade e da pós-modernidade. Portanto, quais são os valores e a experiência religiosa dos Tsongas do sul de Moçambique? O que, olhando para estas experiências, pode emergir como pressupostos para uma teologia fundamentada? Então, estamos a olhar especificamente para um grupo na província de Gaza, no sul de Moçambique. Então, a pergunta, como eu tinha dito, como é que se dá a negociação de espaços e valores culturais, práticas religiosas convencionais de Tsongas? Contexto tem a ver com a igreja, meramente protestante, portanto, onde a formação teológica é feita de um currículo ainda muito ocidentalizado. Mas sabemos que estes pastores, estes evangelistas, saem de comunidades locais, local communities, onde os aspectos, valores e experiências ainda são maioritariamente Tsongas, não é? Então, o objetivo geral desta pesquisa é contribuir para uma teologia fundamentada e para nós colmatarmos com este objetivo geral, a pesquisa desdobra-se em analisar a aproximação de culturas tradicionais e cristãos influenciados pelo Ocidente. Identificar elementos comuns entre estas esferas religiosas, né? As esferas religiosas, né? Entre as duas esferas, cristianismo e num contexto moçambicano moderno e pós-moderno. Finalmente, identificar os valores culturais e espirituais dos Tsongas que fazem estas comunidades sobreviverem a estas situações de, moderna e pós-moderna. Mas também estamos a pensar em conceber um plano curricular para a teologia africana, que tenham em conta estas questões colocadas, que tenham em conta em responder, em contribuir para uma construção de uma teologia fundamentada. Então, o projeto, a este momento, está fragmentado em temas individuais para cada pesquisador. O primeiro é Kupasha, que é uma cerimônia religiosa.
o bem-estar, a religião e educação e música religiosa. E, por fim, vamos ver no fim que vamos construir um currículo de teologia. Então, o local da realização desta pesquisa, obviamente, será em Moçambique, num grupo localizado de Tsongas, portanto, no sul de Moçambique. Os Tsongas são um grupo largo, que compreende Xanganas, Rongas, Xó, Matsa e Tonga. Estão localizados na província de Gaza, no distrito de Manjacaze e na vila sede. Yeah. Bonzani. Então, qual será o produto que esperamos no fim? Nós, uma vez teremos a data toda nas nossas mãos, vamos analisá-la e deixar ela falar. E, obviamente, quando isso estiver feito, esperamos produzir um livro sobre valores e experiências religiosas. Dos Tongas de Moçambique. Né? E que estes valores serão a plataforma para a teologia fundamentada. Portanto, temos aqui propostas de capítulos, que são o capítulo 1, o Pátria, 2, Religião e Bem-Estar, o capítulo 3, Religião e Educação, e o capítulo 4, Música. Estes capítulos ainda vão estender, porque ainda tenho 2 propostas ainda para analisar, para construir o livro. Os artigos, pensamos também em publicar em artigos. E, por fim, vamos conceber um currículo de teologia com conteúdos culturais que vamos apanhar lá. E este currículo ainda estamos a pensar se vale a pena ser um módulo ou vale a pena ser uma saída de graduação para o curso de teologia. Então, em resumo, esta bolsa que nós temos de pesquisa emerge, quer dizer, vem possibilitar um debate que já existia, de trazer alguma abordagem, tentativa de resposta a questões de fazer teologia relevante para os africanos e que seja influenciado pela teologia local, não pelos discursos que herdamos do colonialismo e dos missionários. E, ao mesmo tempo, somos sensíveis a questões ambientais. A África está no mundo e o mundo, neste momento, está numa crise ambiental. E muito obrigado pelo tempo.
Unmute, Afe. You are muted. Fê, você está mutado. All right, no, thank you. Está ótimo, obrigado. Samuel, por gentileza, você poderia descompartilhar a tela? Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Muito obrigada pela sua apresentação On behalf of your team. em prol da sua equipe. Nós temos Presentation. mais um projeto, uma apresentação, antes de prosseguirmos para um momento de perguntas e respostas. Gostaria de indicar também que o projeto do Dr. Angali é orientado pelo professor Wenda Intaragui. Então, a última apresentação que temos aqui na lista será do Dr. Akin Otiko. É um projeto orientado pelo professor Yando. Então, passamos a palavra para você, Akin Otiko. Ok, muito obrigado. Okay. Am I Could you sharing do my a slideshow? Se você for compartilhar os slides, você pode clicar para compartilhar os slides na apresentação de slides. Okay. Is it sharing now? But not Ok, on- está compartilhando? Sim, mas não está no modo de apresentação de slides. Se você puder colocar a apresentação no modo de apresentação de slides. slideshow. All right, great. Okay. All right. Good afternoon. Good morning. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui. Estou apresentando aqui em prol da minha equipe e o título do nosso projeto é Nollywood e filmes evangélicos, explorando o cinema nigeriano e sua relação com as histórias tradicionais africanas, valores africanos e espiritualidade africana. A introdução. You're still not on slideshow. Você ainda não está no modo de apresentação de slides. Okay, do that and then say play from start. Yes. Você clica lá em cima no topo da esquerda, Play from Start. Lá em cima, no topo esquerdo, Play from Start. Então, primeiro slide da minha introdução. Okay. So why movie? Por que trabalhar com filmes? Por que lidar com filmes? Então, o estudo se concentra em filmes porque eles demonstram realidades africanas e construção de valores culturais africanos. O cinema se desenvolveu demonstrando realidades que incluem espiritualidades, misticismo e outros valores. Então, identificaremos de que modo essas realidades são descritas na era do Ugundi, para exemplificar o drama cristão representado no cinema. Dada essa realidade, existe uma série que busca interrogar divergências do gênero da cinematografia, do mercado cinematográfico na África com relação aos seus valores e espiritualidades. Então, basicamente, estamos nos concentrando de que modo a realidade é representada em diferentes áreas e em seus métodos e gêneros cinematográficos. Nós compararemos de que modo esses gêneros diferentes responderam às mesmas realidades africanas a partir de diferentes perspectivas e diferentes eras. E a Grounded Theory tem ajudado nessa nossa contribuição e também contribuiremos com o currículo. A fim de alcançarmos esse fim, questionaremos realidades africanas e também antecedentes históricos que foram absorvidos pela cultura através de filmes de Nollywood,
e vamos fazer aqui, ao contribuir com esse conhecimento, não só destacaremos realidades africanas, mas também demonstraremos realidades de diferentes eras, analisando de que modo produtores e diretores já interrogaram, já fizeram perguntas sobre essas realidades e compararam diferentes perspectivas, inclusive Mount Zion, ou Monte Sião. Então, em Gombe, temos alguns filmes que não estão sendo projetados na apresentação. Estamos apenas no slide da introdução. Assim, os filmes incluem filmes do circuito de Nollywood, como, por exemplo, The Lion's Heart, Living in Bondage, ou Gunde, que, por exemplo, são filmes celuloides. Basicamente, falam sobre as mesmas realidades utilizadas, os mesmos métodos. E esses filmes foram selecionados lidando com diversos assuntos relativos à realidade africana. Os filmes têm um reflexo midiático e popular muito forte na África, e isso tem a ver com as realidades com as quais lidamos. Percebemos também que o pentecostalismo, representado pelo filme dos ministérios Mount Zion Faith, ou seja, Fé de Monte Sião, esses dois filmes, The Gods Are Dead e Captives of the Mighty, e os nossos objetivos do projeto são os seguintes. Estamos checando ou verificando se os filmes de Nollywood e os filmes de Mount Zion refletem valores tradicionais africanos, espiritualidades e identidades estéticas. Outra questão, de que modo os princípios centrais do cristianismo, por exemplo, espiritualidade, fé, milagres, cura, salvação, escatologia, são concebidos e retratados nos filmes do circuito de Nollywood e dos filmes de Mount Zion. De que modo conteúdos ilícitos, culturais ou históricos são concebidos e projetados pelo Ministério Mount Zion Faith ao propagar a fé cristã na busca de buscar uma ampla variedade de público, africano e não africano. Quais são os pontos de convergência e divergência entre os filmes de Nollywood e Mount Zion? E, finalmente, quais são as implicações e mudanças e tendências nos estudos cinematográficos e teologia africana com relação à cultura, evangelismo e educação? Qual metodologia estamos adotando? Estaremos rastreando todos esses filmes selecionados e a ideia é alcançar a perspectiva do público e a aceitação da projeção de quaisquer desses filmes e nas abordagens utilizadas. Queremos também verificar se os produtores estão se comunicando adequadamente, se estão conseguindo transmitir o que os produtores intencionaram. E uma outra coisa que vamos desenvolver são perguntas que vão ser administradas para com o público, para conseguir a grounded theology, a teologia fundamentada que estamos buscando. Também vamos realizar entrevistas com informantes-chave do público em geral, estudantes, dentre outros, comparando quais são as ideias, quais são suas formas de pensar e também, principalmente, com leigos, quais são os principais, os lagos também, principais lagos representados nessas localizações, nessas localidades. E também vamos comparar a hermenêutica dos filmes de Nollywood com os filmes de Monte Sião. As mesmas realidades numa análise comparativa e temática na análise de conteúdo na cidade de Lagos. E temos também uma dimensão de
2 artigos e livros que vamos utilizar na nossa pesquisa, uma conferência, um workshop que será apresentado. Terceiro, uma apresentação de conferência internacional que frequentamos, temos dados de pesquisa que serão apresentados e, por fim, vamos desenvolver algum conteúdo curricular que será refletido, onde teremos participações distintas. Por fim, temos a nossa equipe, os membros da nossa equipe. Temos Dr. Akinaoyaki Tiko, que sou eu, e Dr. Otokada James. Também temos outras perspectivas. Eu estudo a cultura africana e religião africana, as realidades nos filmes dos ministérios de Mount Zion e de que modo essas duas abordagens falam das mesmas realidades. Dr. Otoyo destaca alguns elementos e da perspectiva dos filmes selecionados, Dr. Francis Falako, que é um acadêmico da área de Novo Testamento e da história da igreja. Ele aborda a questão da indústria dos filmes de Mount Zion e de Nollywood. Doutora Florence Nweke, que é musicista e trabalha com estudos na área da música e também de que modo as músicas contidas nos filmes abordam a teologia. E, por fim, Dr. Paul Onovo trabalha com literatura e teologia e também estará engajado na revisão da literatura, também nos ajudará a perceber as possíveis literaturas contidas que podem contribuir com a nossa pesquisa, e esse grupo, essa equipe inteira trabalhando em conjunto. Então, até aqui, estamos bem, estamos felizes com o projeto em questão até o presente momento e esperamos que a pesquisa poderá se beneficiar do nosso projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Akin Otiko. O senhor poderia, por gentileza, descompartilhar a sua tela? Sim, muito obrigado. Perfeito. Então, faltando só 1 minuto para o final dessa sessão, mas acredito ser muito importante ter apresentado esses projetos com mais calma. Então, acho que podemos, inclusive, ajudar a recuperar o tempo perdido. Então, será que nós poderemos trazer os outros 4 apresentadores após o intervalo? Na verdade, poderemos trazê-los para o palco agora, os 4 apresentadores, e depois prosseguiremos com as perguntas e respostas. Então, à medida que esses 4 próximos apresentadores vêm para o palco, gostaria de pedir para os líderes dos projetos compartilharem seu trabalho de pesquisa, de projeto, não só porque estamos interessados, mas também estamos interessados na possibilidade das pessoas saírem de suas zonas de conforto. Ou seja, queremos que essa seja uma possibilidade para que vocês não só estejam na sua área de atuação disciplinar, nos seus silos dos seus projetos, mas queremos desafiar o seu potencial. Ou seja, os outros projetos que vocês ouviram, as apresentações, vocês têm ideias em comum, motivações em comum, vocês têm semelhanças. Então, vocês estão pensando não só sobre seus projetos, mas projeto C, projeto F, que podem ser possíveis colaboradores, mesmo que seja uma chuva de ideias, num brainstorming,
talvez tenham resultados semelhantes, busquem objetivos semelhantes. Gostaria que vocês pudessem identificar nos seus projetos colegas que estão falando, às vezes, com vozes diferentes ou com vozes similares, e temos esse intercâmbio acadêmico. So it is now open for questions and comments. So it's one thing to put your comment on the chat. Feel free if you want to voice that out. You're also welcome. I need them to share your screen or to show your video. And I think, presenters, please turn on your video. We want to apply to you now. and Samuel, can you turn off your Portuguese translator? It's off. It's off. All right, so any questions for Alguma já está no off. Ok. Alguma pergunta para Ogumbe, Musili e alguém desses outros projetos? Ngale, Akinotiko, podem fazer a pergunta agora ou calarem-se para sempre. Yes, we have Gostaria de fazer uma pergunta, Josiah. unmute and ask your Pode se question. desmutar e fazer a pergunta. Okay, thank you very much. Olá, muito obrigado aos apresentadores. Eu estou interessado especialmente no estudo que vai analisar os filmes e o pentecostalismo. Eu estou especialmente interessado em saber como eles vão falar das diferenças que existem na forma como o pentecostalismo é demonstrado nos filmes e a prática real que as pessoas têm. Porque, por mais que eu concorde que os filmes refletem o que acontece na sociedade, nós também sabemos que o pentecostalismo não se encaixa numa caixinha. E, então, nós precisamos conseguir identificar o tipo de pentecostalismo no qual eles vão se concentrar e o que está sendo, de fato, falado. E eles, claro que o pentecostalismo não é uma questão homogênea e não é uma religião homogênea. Então, essa é a minha pergunta. Vou segurar a sua pergunta enquanto os outros estão perguntando. Temos outras 3 perguntas no chat, vou lê-las. Uma delas é do Benson para o projeto de Ogumbe. Eu gostaria de saber sobre a sacralização das praias por conta das suas questões de uso social multifacetado. Temos uma outra pergunta do professor Spickard, que acredito que também seja para o Akin. Parece que estão buscando as reações ou opiniões dos espectadores dos filmes e dos seus criadores. Isso se encaixa muito bem com a análise hermenêutica, mas não explora as diferenças e semelhanças entre as categorias dos filmes. Podem utilizar uma análise de gênero para identificar as diferenças estruturais entre as diferentes categorias de filmes? Essa é a segunda pergunta para você, Akin. E outra pergunta da Reco para o Samuel é por que os Songas, já que existem outros grupos étnicos? Samuel, você ouviu essa?
Por que os Songas? Já que existem outros grupos étnicos. E também para o Dr. Samuel, da Rachel, até que ponto as teologias africanas são diferentes das teologias ocidentais? Acredito que temos perguntas para todos, exceto Telesia Musili. Querem responder? E depois fazemos uma segunda rodada. Vamos preparar uma pergunta para a Musli. Quem é o corajoso que vai começar a responder? Bem, eu posso responder sim. Sim. Como vamos distinguir entre aquilo que que está aparecendo no filme ou na realidade? Bem, como você disse, o pentecostalismo não cabe em nenhuma caixa, então nós não vamos tentar identificar nenhuma estrutura em particular. O que nós estamos tentando fazer é aquilo que nós ouvimos hoje. O que nós vemos é aquilo que nós estamos representando. Há tantas variantes do pentecostalismo, é quase correspondente ao número de igrejas. Então, o que nós vamos fazer é ir e ver aquilo que vamos obter, e essa vai ser a história. Essa é a diferença entre o que vemos nos filmes e o que está na realidade. Em relação à análise de gênero, nós gostamos dessa sugestão e vamos adotá-la. Muito obrigado. Quem vai agora, Samuel ou... Ok. Por que os Songa? Bem, tínhamos que começar em algum lugar. Esse foi o nosso início. Tivemos que escolher algum povo, mas não só isso. Tínhamos que lembrar que os Songa, eles têm uma história específica aqui na região. Isso foi algo que nos atraiu bastante. E, só para deixar todos tranquilos, é que o que vai acontecer é que o estudo dos Songas não vai ficar limitado aos Songas. Provavelmente se tornará um estudo comparado e, ao longo da pesquisa, há um interesse em compararmos o que estamos vendo na história dos Songas e o resto dos outros grupos étnicos dentro de Moçambique, que são 17 grupos étnicos. Então, tínhamos que começar com algum grupo. E essa foi a primeira pergunta que eu recebi. A segunda pergunta sobre em que níveis as teologias africanas são diferentes das teologias ocidentais. Bem, em primeiro lugar, como é que eu posso explicar? Bem, nós ainda não temos substância para criar uma teologia. Eu já ouvi essa pergunta, talvez se eu ouvir essa pergunta daqui a 1 ou 2 anos, aí sim eu poderei dar uma ideia do que nós descobrimos em campo. Mas o mais importante nessa pesquisa é pensarmos quais são os valores. Quais são os valores religiosos que os Songas daquele local podem contribuir pensando em ideias que vão nos ajudar a construirmos uma teologia local que seja relevante às perguntas que as comunidades estão fazendo. Em outras palavras, nós não começamos com as teologias. Nós esperamos trazer as coisas do que nós encontrarmos em campo. É por isso que a metodologia talvez se encaixe muito bem, essa teologia fundamentada, porque nós estamos tentando entrar lá sem pressuposições, sejam elas teóricas, teológicas, etc. Obrigado, Samuel. Agora,
Doutor Ogumbi, alguma resposta sobre essa desacralização das praias por conta das questões multifacetadas? Pode falar. Sim, Tayo, você está aí? Então, eu vou falar. Bem, crê-se que as praias são uma fonte de encontros religiosos com o divino. E nós estamos observando isso a partir de diversas tradições religiosas que se unem nessas praias, e isso mostra uma evidência de possibilidade de tolerância dessa perspectiva africana. E é isso. Quer comentar alguma coisa, Tayo? Não estamos te ouvindo, Tayo. Perdão, nós ainda não estamos te ouvindo. Você pode voltar daqui a pouco quando o áudio estiver melhor? Deixa eu falar aqui. Tem duas perguntas no chat para o Samuel, mas eu quero trazer isso, na verdade, para duas perguntas para a Telesia Musili. Projeto muito interessante. A minha pergunta é que você escolheu como estudo de caso as igrejas e gostaria de saber até que ponto, olhando para isso a partir das comunidades autóctones africanas, você acredita que isso pode trazer alguma contribuição à sua perspectiva, já que você está olhando dentro dessas comunidades, como elas estão lidando com a Covid-19? Porque também há abordagens autóctones a esse respeito. Seria uma coisa para você pensar. E a segunda pergunta que eu queria saber é se as perguntas que você está fazendo são relevantes para a era pós-Covid, se é que vai existir uma era pós-Covid. Então, como é que nós vamos lidar com essa era pós-Covid? O que você está pensando a esse respeito no uso de recursos de mídia? E eu vou ler a pergunta para o Samuel. Samuel, essa pergunta vem de Félix, no Malawi. Diz assim, parece que você vai lidar com uma ocidentalização. Quais são as estruturas teóricas que você vai utilizar? Pós-colonial, descolonização, teologia negra? Por favor. Está ouvindo a tradução, Samuel? Está ouvindo? E a outra pergunta que a Henrietta fez para o Samuel é: quais são as considerações metodológicas que estão sendo colocadas em crises, por exemplo, como a que está acontecendo em algumas áreas de Moçambique? Espero que você tenha entendido as perguntas, Samuel. E Rachel pergunta: acho que as teologias africanas têm coisas em comum com as teologias ocidentais, perdão, porque apesar de eles serem africanos, elas podem ter experiências bem semelhantes às teologias ocidentais. Então, vou passar a palavra primeiro a Musili e depois ao Samuel. Muito obrigada, professor Afe, por essas perguntas maravilhosas. Vou começar com os grupos autóctones. Eu aprecio muito esse comentário. De fato, será muito interessante. Um dos desafios que temos é que no nosso estudo estamos lidando especificamente com grupos que
já têm uma presença online, uma presença virtual, para ver como que eles navegaram essas intempéries do Covid-19, não podendo se reunir mais presencialmente. Isso foi muito interessante no nosso projeto, perceber como que eles navegaram por essas intempéries. E com relação à era pós-Covid, realmente não sabemos como será, mas gostaria de comentar que isso provavelmente mudará as religiões e haverá um aumento com relação à presença virtual. E algumas igrejas já estão na virtualidade. E o que queremos ver no campo é como esse espaço era navegado antes do Covid, durante o Covid, e tentar juntos prever como será o futuro. Porque talvez essa religião de forma virtual possivelmente está aqui para ficar. E eu acredito que isso é uma realidade com a qual teremos que lidar no futuro. Muito obrigada, Telesia. Tem também uma pergunta aqui para o Samuel. Você mencionou que a equipe tinha que começar de algum lugar, mas por que você começou desse lugar? Então, Samuel Ngali, o que você acha dessa pergunta? Obrigada pela dica. Obrigado pelo conselho. Vamos levar isso em consideração. Com relação ao arcabouço teórico, estamos usando pós-colonial, colonial. Estamos tentando, estamos agora ensaiando how do you call it? como podemos chamar isso? Could you say that in Portuguese? Well, actually, yes, it's just my mind just got a little bit. Na verdade, eu me esqueci realmente do termo que eu estava querendo usar. Na verdade, não estamos presos num só arcabouço teórico, uma só estrutura teórica. Estamos querendo usar algo que seja fácil para expressar os valores religiosos, valores espirituais, valores culturais de um determinado assunto. Nesse momento, não estamos presos, fixados nessa informação apenas de um ângulo em particular e específico. Nós precisamos soltar um pouco, ter flexibilidade com relação ao assunto estudado. O mesmo objetivo com relação à estrutura teológica. Esperamos que depois disso, Rachel, com relação à estrutura teológica, que nós, com relação à teologia fundamentada como método, como abordagem, que possamos utilizá-la. Então, estamos ensaiando algumas coisas, não há nada fixo nesse momento, mas nós já sabemos que precisamos ir a campo, coletar dados e vamos utilizar algumas informações dos métodos que vamos criar a partir dessa conferência, inclusive. Muito obrigada, Samuel. Eu acho que o nosso tempo está chegando ao fim. Eu realmente gostaria de fechar essa sessão, mas antes disso, a Damares e o Bob tem, na verdade, Rachel está fazendo uma pergunta sobre o link ou a conexão sobre desenvolvimento do currículo
dizendo que está no mesmo barco. Então, eu quero recomendar a vocês que realmente saiam da zona de conforto. Damares, você tem a palavra final aqui. Muito obrigada a todos. São projetos muito ricos. Eu tenho interesse em todos eles, mas a minha pergunta é especificamente para o grupo nigeriano. À luz do que estudamos ontem e do que temos conversado, eu estou curiosa para entender que tipo de teologias fundamentadas você acredita que estão presentes nos filmes de Nollywood ou no seu projeto com um filme de Nollywood? Como você acha, de que forma você acha que os filmes de Nollywood moldam o pentecostalismo ou retratam esse molde pentecostal? As ideias com relação à feitiçaria, à cura, e de que modo você acredita que isso poderia mudar a teologia fundamentada no campo? Não sei se dá para responder, mas eu gostaria de deixar esse comentário aqui, essas reflexões aqui. Sim, muito obrigada, Damares, por esse ponto tão importante. Eu tenho certeza que a equipe vai anotar. E Dr. Retief Miller também tem um ponto importante aqui, nos lembrando do que o Dr. Bruce Stevens falou, que a Grounded Theology constrói a teoria ao invés da teoria ser o ponto de partida, que é, na realidade, o caminho inverso. Então, que a gente permita que esse brainstorming continue, que essa chuva de ideias continue, que nós possamos oferecer nossas ideias uns para os outros. A Telésia, quero agradecer também aos outros participantes, Samuel Ngali, Akinotiko, Olatunde, Ogumbi. Então, vamos agora fazer um intervalo, refletindo sobre essas mesmas ideias. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, na verdade, iríamos fazer e nós voltaremos em breve para discutir outros projetos de pesquisa que serão apresentados. Então, desfrutem do breve intervalo e já nos vemos. Obrigado.